Era manhã de segunda-feira no maior hospital particular da cidade. O movimento era intenso. Pacientes entrando às pressas, familiares aflitos nos corredores, médicos de jaleco branco caminhando apressados e um ar de pressa e poder pairando no ar. No meio daquele cenário, Clara segurava firme a bolsa surrada onde carregava seus documentos. Técnica de enfermagem recém-contratada, ela havia sonhado com esse momento durante anos. Para ela, trabalhar naquele hospital não era apenas um emprego. Era a chance de mudar a vida do filho pequeno que esperava por ela em casa. E também a oportunidade de mostrar que sua profissão tinha valor. Mas os corredores frios logo se transformaram em palco de humilhação. Na recepção, duas enfermeiras veteranas cochichavam entre si enquanto olhavam para Clara dos pés à cabeça. A farda dela ainda não estava ajustada. Parecia larga demais. E os sapatos simples denunciavam sua origem humilde. Uma delas, com um olhar de desdém, deixou escapar em voz alta: "Olha só, mais uma dessas que vem da periferia. Aqui não é lugar para gente assim." Clara respirou fundo, engoliu em seco e tentou manter a postura. Mas as palavras atravessaram seu peito como lâminas afiadas. Logo depois, quando caminhava até o setor de emergência para se apresentar, ouviu outro comentário vindo de um médico residente que passava com o celular na mão. "Você não é daqui, né? Esse hospital exige padrão." "Não sei como deixam qualquer uma entrar." O riso abafado que ecoou em seguida foi mais doloroso do que o comentário em si. Clara sentiu o rosto queimar. Por um instante pensou em voltar para casa. Mas lembrou do filho, Miguel, e do olhar confiante dele na noite anterior, quando ela prometeu: "Mamãe vai conseguir esse trabalho. A gente vai ter dias melhores." Determinada, Clara caminhou até o vestiário, trocou-se, prendeu os cabelos de forma impecável e seguiu para a sala da coordenação. No entanto, a humilhação ainda não tinha terminado. Na sala, a gerente do setor, doutora Patrícia, conhecida pelo tom autoritário e pela fama de nunca errar, a olhou de cima a baixo. A voz dela foi cortante. "Você é Clara? Pois saiba que aqui não é qualquer postinho de saúde. Aqui excelência é regra. Quero ver até quando você aguenta. E mais uma coisa, não se meta onde não for chamada. Entendido?" Clara assentiu em silêncio, tentando esconder o nó na garganta. A sensação era de ser uma estranha em um território hostil, alguém que não tinha direito de estar ali. Ela não sabia. Mas muito em breve, dentro da UTI, quando a vida de um paciente estivesse por um fio, seria justamente essa estranha quem faria a diferença. Naquela manhã, Clara foi encaminhada ao setor mais movimentado, a emergência. O ambiente estava caótico, com macas sendo empurradas, monitores apitando, familiares nervosos pedindo informações e médicos correndo de um lado para o outro. Ela tentou se manter firme, lembrando dos anos de experiência que já tinha em hospitais públicos. Não era iniciante. Sabia lidar com pressão, com dor, com a vida que se esvai em segundos. Mas ali, naquele hospital privado, todos a olhavam como se fosse apenas uma intrusa. "Clara, certo?" disse uma enfermeira loira chamada Juliana, que usava maquiagem impecável e perfume caro. O tom de voz era carregado de ironia. "Você vai apenas observar hoje, entendeu? Nada de tentar ser a heroína." Clara concordou com um sorriso tímido, mas por dentro ardia. Observadora? Era como se estivessem lhe dizendo que ela não era capaz. Poucos minutos depois, um senhor idoso foi trazido às pressas, vítima de um mal súbito. Enquanto a equipe corria para estabilizá-lo, Clara percebeu que o acesso venoso havia sido mal posicionado e o paciente estava perdendo tempo precioso. Ela se aproximou, segura de sua experiência. "Posso ajudar? Eu já passei por situações como essa." "Precisa corrigir o acesso agora." Juliana riu de canto de boca. "Deixa com a gente, novata. Você vai se perder só de segurar a agulha. Fique aí no cantinho." O idoso gemia, a situação se agravava.
Clara não conseguiu ficar parada. Com respeito, mas firme, se aproximou do médico residente. Doutor, se não corrigirmos agora, ele pode ter uma parada. Eu consigo resolver rápido. O residente a olhou com desprezo, como se um simples técnico não tivesse voz. Aqui não é posto de saúde, minha querida. Deixe que quem sabe faz. Você não é daqui. A frase caiu como pedra no coração dela. Você não é daqui. As mesmas palavras que ecoaram desde o primeiro momento em que entrou naquele prédio. Mas enquanto todos discutiam, o paciente entrou em bradicardia. O monitor apitou mais forte. Foi nesse instante que Clara instintivamente avançou. Suas mãos firmes encontraram o ponto certo, e em segundos o acesso foi corrigido. O medicamento fluiu. O ritmo cardíaco do idoso estabilizou. O silêncio caiu na sala por alguns segundos. O médico e Juliana trocaram olhares constrangidos. Foi só sorte de principiante, murmurou a enfermeira, tentando disfarçar. Mas Clara sabia que não era sorte. Era preparo, experiência, amor pelo que fazia. Ela voltou para o canto com os olhos marejados, mas sem demonstrar fraqueza. Ainda assim, no fundo, uma dúvida crescia. Até quando teria que provar todos os dias que merecia estar ali? Na hora do almoço, Clara atravessava o corredor em direção ao refeitório. Carregava sua marmita simples dentro de uma pequena bolsa térmica que já mostrava sinais de desgaste. Os corredores estavam cheios, médicos conversando em grupos, enfermeiros rindo de piadas internas, pacientes andando devagar, acompanhados de familiares. Era impossível passar despercebida. Juliana, a mesma enfermeira que havia a ignorado pela manhã, conversava animadamente com outros 2 colegas quando a viu. O sorriso dela se transformou em deboche. Olhem só, a nova contratada, disse em voz alta, suficiente para chamar atenção. Trouxe marmita, gente. Quem diria? Aqui é restaurante de alto padrão, mas ela prefere comida de casa. Talvez esteja economizando, né? Vai ver, nem sabe o preço do buffet daqui. Os risos ecoaram no corredor. Alguns pacientes olharam confusos. Clara sentiu o rosto corar, mas manteve o passo firme. De repente, um médico de jaleco caro, o Dr. Marcelo, conhecido pelo jeito arrogante, se aproximou com um sorriso carregado de veneno. Mas o que essa moça está fazendo aqui mesmo? Ah, claro, é a técnica nova. Achei que fosse estagiária da limpeza com essa roupa simples. Olha só, até combina mais. O grupo explodiu em risadas. Alguém atrás até murmurou. Você não é daqui mesmo, não é? As palavras eram dardos. Clara respirou fundo, tentando não reagir. Mas Juliana não parou. Caminhou até ela, parou bem na frente e apontou para o crachá de Clara. Sabe, talvez tenham te contratado por engano. Esse crachá de hospital não combina com você. Combina mais com quem limpa chão. Um silêncio constrangedor caiu por um instante. Pacientes e familiares ficaram visivelmente incomodados. Uma senhora idosa chegou a sussurrar. Que crueldade! Ela não merecia isso. Clara, com os olhos marejados, ergueu a cabeça e respondeu com calma. Eu posso não ter as roupas caras que vocês têm. Posso não comer no restaurante chique daqui. Mas sei por que estou aqui. Para cuidar de vidas. E isso, ninguém vai me tirar. Sua voz firme e trêmula ao mesmo tempo ecoou no corredor. O riso cessou. A idosa sorriu discretamente, em apoio. Mas Juliana torceu a boca em desprezo e virou de costas, fingindo indiferença. Clara entrou no refeitório, o coração em chamas. Ela sabia que a batalha estava só começando. A tarde caiu pesada sobre o hospital. Os corredores estavam mais cheios, a UTI em alerta, e o pronto-socorro recebia pacientes sem parar. O ambiente estava saturado de tensão, e qualquer deslize poderia custar uma vida. Clara estava organizando prontuários quando ouviu os gritos vindos da ala de emergências. Uma maca atravessou o corredor em disparada.
Um jovem em parada respiratória, os lábios roxos, acompanhado de familiares desesperados. "Rápido, sala 3!" gritou um médico. Clara correu atrás instintivamente. Ao entrar, viu a equipe em confusão. O residente tentava ajustar o ventilador, a enfermeira Juliana empurrava todos para longe e o médico titular ainda não havia chegado. O monitor apitava insistentemente. O rapaz se debatia entre a vida e a morte. Clara percebeu que a intubação estava sendo preparada de forma errada. Se prosseguissem daquele jeito, ele teria complicações irreversíveis. "Pois cuidado, né? O tubo está mal posicionado", alertou Clara, firme. Juliana virou-se de imediato com os olhos faiscando de raiva. "Fica na sua, Clara. Isso não é posto de saúde. Você não é daqui, não entende como trabalhamos." Mas Clara sabia. Ela já havia passado por dezenas de intubações em sua carreira. Já tinha salvado vidas em condições muito mais precárias do que aquele hospital de luxo. O residente hesitava, as mãos tremiam. Clara avançou um passo. "Escuta, se continuar assim, ele vai perder o oxigênio. Deixe-me tentar." O rapaz na maca começou a se debater ainda mais. O desespero tomou conta da sala. Foi quando o médico titular entrou, Dr. Álvaro, o mesmo diretor arrogante que havia olhado Clara de cima a baixo no primeiro dia. "O que está acontecendo aqui?" gritou. Juliana se apressou em apontar. "A técnica nova está querendo dar ordens. Já disse que ela não serve para estar aqui, doutor." Clara ergueu o queixo mesmo com o coração disparado. "Doutor, se não corrigirmos a intubação agora, esse rapaz pode não resistir. Eu sei o que fazer." O olhar de Dr. Álvaro era frio, desconfiado. Ele soltou uma risada seca. "Você, uma técnica recém-chegada? Se acha capaz de ensinar minha equipe, faça-me o favor." Mas naquele instante, o monitor disparou o alarme. O coração do rapaz despencava. A mãe do paciente chorava do lado de fora, implorando por ajuda. Clara respirou fundo, olhou nos olhos do residente e disse baixinho com firmeza: "Confia em mim, só me entrega o tubo." O residente, suando frio, hesitou e então cedeu. Em segundos, Clara reposicionou o tubo, firmou o acesso e fez a ventilação correta. O monitor começou a sinalizar melhora. O rapaz recuperou lentamente o ritmo respiratório. O silêncio na sala foi absoluto. Apenas o som regular do monitor preenchia o ar. Dr. Álvaro encarava Clara, incrédulo. Juliana mordeu os lábios tentando disfarçar o constrangimento. Clara não disse nada. Apenas limpou o suor da testa, recuou 2 passos e voltou a se concentrar no paciente, como se aquilo fosse apenas mais um dia de trabalho. Mas dentro dela, sabia que havia dado o primeiro golpe contra a desconfiança que a sufocava. O hospital parecia ter parado por alguns instantes depois do que Clara fez. Embora ninguém tivesse coragem de admitir em voz alta, todos sabiam que, se não fosse por ela, aquele jovem na sala de emergência poderia não ter resistido. Mas no mundo dos corredores, onde os olhares pesam mais que as palavras, a notícia começou a correr como fogo em palha seca. "Você viu? A técnica nova praticamente tomou o tubo das mãos do residente", cochichou uma enfermeira passando ao lado da copa. "Eu ouvi que o paciente só sobreviveu por causa dela", respondeu outra quase sussurrando. "Não é possível. Deve ter sido sorte." Clara caminhava pelo corredor com passos firmes, mas sentia cada olhar pousado sobre si. Havia respeito escondido nos olhos de alguns, mas em outros, a sombra da inveja era nítida. Juliana, a enfermeira-chefe, não perdeu tempo em plantar sua versão da história. Ela se meteu onde não devia. Quase colocou tudo a perder. Se não fosse o doutor chegando na hora, imagina o desastre. Disse a um grupo de funcionárias teatralizando o relato como se tivesse salvado o dia. Mas os fatos não batiam. Muitos tinham visto com os próprios olhos o paciente melhorar logo após Clara intervir. E o residente, ainda pálido, caminhava feito um fantasma pelos corredores murmurando para si mesmo:
Ela estava certa. Eu teria errado feio. No refeitório, os médicos mais jovens comentavam em voz baixa, divididos entre a admiração e o receio de admitir publicamente que uma técnica de enfermagem havia feito o que eles mesmos não conseguiram. Enquanto isso, Clara tentava se concentrar no próximo plantão. Limpava instrumentos, reorganizava materiais, checava prontuários. Sua mente repetia o mesmo mantra: não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para salvar vidas. Mas por dentro, a tensão era inevitável. Cada passo era observado, cada gesto comentado. Já não era mais a técnica nova. Agora ela carregava um novo título nos bastidores: a que calou a UTI. Dr. Álvaro, por sua vez, mantinha um silêncio desconfortável. Durante a reunião de fim de turno, falou de protocolos, de disciplina, mas evitou mencionar o ocorrido. Para ele, reconhecer publicamente o feito de Clara seria como admitir que subestimou alguém de quem riu no primeiro dia. Juliana, claro, aproveitou o silêncio do diretor para reforçar seu enredo. Em um dos corredores encontrou Clara e disparou: não pense que esse teatrinho vai te dar espaço aqui dentro. Você só complicou tudo. Gente como você não dura. Clara respirou fundo, sentiu o peso do uniforme e respondeu com calma: eu não estou aqui para durar, Juliana. Estou aqui para fazer meu trabalho. Quem decide quanto tempo eu fico não é você. É a vida de cada paciente. Juliana sorriu com sarcasmo, balançou a cabeça e se afastou, murmurando entre dentes: veremos. Do lado de fora, no estacionamento, familiares do rapaz salvo choravam e se abraçavam, agradecendo silenciosamente pela segunda chance que ele havia recebido. Clara passou por ele sem se anunciar, mas ouviu um sussurro que a fez estremecer. Foi aquela moça, a de jaleco simples, ela que salvou ele. Ela não buscava reconhecimento. Mas aquele reconhecimento espontâneo, vindo de quem mais importava, a família de um paciente, foi suficiente para aquecer seu coração cansado. O relógio marcava quase meia-noite quando as portas da UTI se abriram novamente. Um alarme ecoou, chamando a atenção de todos. O paciente do quarto 7, um empresário importante conhecido da diretoria, começava a apresentar complicações graves. Dr. Álvaro entrou às pressas, acompanhado de 2 residentes. Sua expressão era dura, o senho franzido, a pressa nos passos de quem acreditava ter o controle da situação. Clara já estava ao lado do leito, verificando sinais, ajustando medicações, chamando uma enfermeira auxiliar para preparar novos acessos. Tudo com a calma precisa de quem sabia que o pânico não salva ninguém. Saia daí, Clara. Isso não é trabalho para a técnica de enfermagem. Disparou o médico, com a voz firme, quase agressiva. Os residentes, intimidados, recuaram levemente. Mas Clara não se moveu. Com todo respeito, doutor, já estabilizei a pressão dele. Se pararmos agora, ele pode entrar em choque. Álvaro franziu ainda mais o rosto, sentindo o peso da contradição. Como ousava ela, uma funcionária que ele mesmo desdenhara, contestar sua ordem em plena UTI? Está me desafiando, é isso? Você não é daqui, Clara. Não conhece minhas regras. O silêncio caiu pesado. As máquinas apitavam, os residentes trocavam olhares nervosos. Até Juliana, que estava de prontidão, parecia ansiosa para ver o desfecho. Clara respirou fundo, seus olhos brilhando de determinação. Eu não estou aqui pelas suas regras, doutor. Estou aqui pela vida dele. E ela não pode esperar o orgulho de ninguém. A frase caiu como um trovão na sala. Antes que Álvaro respondesse, o monitor cardíaco disparou um alarme mais agudo. Clara, sem perder tempo, iniciou o procedimento que já havia preparado mentalmente. Suas mãos rápidas e precisas mostravam uma confiança que contrastava com a hesitação dos médicos ao redor. Dr. Álvaro observava em silêncio.
Algo dentro dele travava. Parte era a raiva de ser confrontado. Outra parte era a estranha admiração de ver alguém tão jovem e subestimada fazer exatamente o que ele sabia ser a conduta correta. O empresário, após minutos que pareceram horas, estabilizou. O bip do monitor se normalizou, enchendo a sala com um som quase musical. Todos respiraram aliviados. Álvaro, no entanto, manteve-se calado. Clara retirou as luvas, olhou para o médico e disse em voz baixa, mas firme: "Eu só fiz o meu trabalho." Ele não respondeu. Apenas saiu da sala com passos pesados, seguido pelos residentes. Mas quem estava presente nunca esqueceria. Aquela noite, diante de todos, a técnica, que não era daqui, calou até o diretor do hospital. Na manhã seguinte, o hospital parecia respirar diferente. Nos corredores, as conversas já não eram apenas sobre os pacientes ou sobre os plantões exaustivos. O nome de Clara, até então uma sombra no quadro de funcionários, ecoava em cada canto. Na copa, 2 enfermeiras comentavam em voz baixa: "Você viu como ela enfrentou o Dr. Álvaro? Ninguém nunca fez isso." E o pior é que ela estava certa. Se tivesse esperado, o paciente não teria resistido. Mas nem todos comentavam com admiração. Outros falavam com ironia, tentando diminuir o feito. "Ah, foi só sorte. Uma hora dessa ela vai errar e aí eu quero ver quem vai defendê-la. Ela é nova aqui. Ainda não sabe o peso das regras." No meio desse burburinho, Clara continuava firme em sua rotina. Carregava pastas, conferia prontuários, ajudava pacientes a se sentarem. Fingindo não ouvir os cochichos, mantinha os olhos no que realmente importava: cuidar. Mas Juliana não estava disposta a deixar a situação morrer em silêncio. Encontrou Clara no corredor quando ela saía da UTI e disparou com o tom de quem não aceitava perder o protagonismo. "Você acha que vai ganhar respeito desafiando o diretor? Está cavando a própria cova." Clara parou, respirou fundo e encarou a colega. "Eu não estou atrás de respeito, Juliana. Estou atrás de salvar vidas. Se isso incomoda, talvez o problema não esteja em mim." As palavras ficaram suspensas no ar. Juliana tentou reagir com sarcasmo, mas a firmeza de Clara a silenciou por alguns segundos. Do outro lado, Dr. Álvaro permanecia em silêncio absoluto. Não comentou nada na reunião de equipe, não elogiou nem repreendeu Clara. Sua postura neutra era, na verdade, um peso ainda maior. Para alguns parecia indiferença. Para outros, era o sinal de que ele havia sido desafiado em seu território e ainda não sabia como reagir. Enquanto isso, os familiares do empresário salvo circulavam pelo hospital, agradecendo a todos indiscriminadamente, mas deixando escapar frases como: "Foi uma moça que salvou ele." Sim, aquela de jaleco simples, cabelos presos. E assim, o silêncio de Dr. Álvaro se tornava cada vez mais ensurdecedor, porque por mais que não admitisse, todos sabiam que Clara havia feito algo que nenhum protocolo explicava. Tinha seguido a voz da consciência e vencido o tempo. E esse feito já não podia ser apagado. O hospital finalmente silenciava. As luzes mais fracas refletiam nos corredores limpos, os passos ecoavam espaçados, e a rotina da madrugada era quase um convite para que cada profissional encarasse seus próprios pensamentos. Clara saiu da UTI e se dirigiu ao vestiário. Trocou de uniforme devagar, como quem tentava prolongar o momento antes de enfrentar o próprio reflexo no espelho. Ao erguer os olhos, viu-se ali, cansada, com olheiras profundas, o rosto marcado pela tensão dos últimos plantões. Encostou as mãos na pia e respirou fundo. As palavras de Juliana ainda ecoavam em sua mente. "Você não é daqui. Não vai durar." Será que era verdade? Ela havia vindo de tão longe, carregando não apenas um diploma técnico, mas também uma história de luta. A mãe, que fora empregada doméstica a vida inteira, sempre dizia: "Filha, onde a vida te colocar, mostre que você pertence." Mas agora, diante de tantas barreiras,
Clara se perguntava se realmente conseguiria. As lágrimas ameaçaram cair, mas ela piscou forte, como se negar aquele choro fosse uma forma de resistência. De repente, lembrou do olhar dos familiares do rapaz salvo. O sussurro de gratidão ainda vibrava em sua memória. Foi aquela moça que salvou ele. Essa lembrança trouxe um calor ao peito, como se dissesse: "Você não está aqui à toa." Pegou o celular da bolsa e abriu a galeria. A primeira foto era do irmão mais novo, sorrindo com o uniforme de escola. Ele era uma das razões pelas quais ela trabalhava dobrado, encarando longas horas de plantão. Ela lembrava do dia em que prometeu: "Enquanto eu respirar, você vai estudar e ter a chance que eu não tive." Clara enxugou as lágrimas, respirou fundo novamente e ajeitou o cabelo. O reflexo no espelho já não mostrava apenas cansaço, mostrava determinação. Ela sabia que o hospital era um campo de batalha, não apenas contra doenças, mas contra o preconceito, a arrogância e o desprezo. E se havia uma coisa que aprendera com a vida, era que a dignidade não se pede emprestada, se conquista dia após dia. Enquanto caminhava até a saída, sentiu o peso da noite nos ombros, mas também a leveza de quem tinha algo que nenhum diploma ou cargo podia tirar. A certeza de que, por trás de cada paciente, havia uma vida inteira esperando para ser salva. E era por isso que ela não desistiria. O relógio da recepção marcava pouco depois das 6 da manhã. O hospital começava a ganhar vida com o entra e sai de visitantes, pacientes novos chegando, médicos trocando de turno. Aquele horário sempre era caótico. Foi quando, de repente, as portas da emergência se abriram com violência. 2 seguranças entraram correndo com uma maca improvisada. Sobre ela, um adolescente desacordado, ensanguentado, vítima de um acidente de moto. A cena gelou o ambiente. A mãe do garoto corria atrás, desesperada, gritando: "Meu filho! Pelo amor de Deus, salvem meu filho!" Os médicos plantonistas chegaram às pressas. Mas algo estava errado. O cirurgião escalado para aquele horário ainda não havia chegado. Preso no trânsito. O residente parecia inseguro, tropeçando nas próprias ordens. O garoto estava perdendo muito sangue. O monitor apitava freneticamente, anunciando que cada segundo era vital. Clara, que observava de longe, instintivamente avançou. O residente, suando frio, tentava estancar a hemorragia, mas suas mãos trêmulas pioravam a situação. "Segura firme, ele vai entrar em choque", alguém gritou. Clara se aproximou, puxou um par de luvas e olhou nos olhos do residente. "Você não vai conseguir sozinho, me deixa ajudar." Ele hesitou, mas o desespero falou mais alto. Clara assumiu a posição, aplicando pressão no ponto exato da artéria, ao mesmo tempo em que pedia instrumentos com clareza e autoridade. "Pinça! Compressa! Agora rápido!" Os enfermeiros obedeciam quase por instinto. Era como se, naquele instante, Clara tivesse assumido o controle da sala. O adolescente começou a estabilizar, embora ainda crítico. A mãe, do lado de fora, chorava sem parar, mas um dos enfermeiros murmurou: "Ela não vai deixar ele ir." Nesse momento, Dr. Álvaro chegou. Abriu a porta já gritando ordens, mas parou ao ver a cena. Clara, suada, focada, com sangue até os pulsos, segurando a vida de um jovem que todos achavam perdido. Os olhares se cruzaram. Por um segundo, ninguém respirou. E então, Clara falou, sem desviar o olhar do paciente: "Doutor, precisamos de cirurgia imediata. Se não levarmos agora, ele não passa." Álvaro percebeu que não havia espaço para vaidade. Pela primeira vez, acatou uma decisão de Clara sem questionar. "Levem para a sala de cirurgia, agora." O corredor inteiro assistiu à cena. Médicos, enfermeiros, pacientes, familiares. Todos viram. A técnica de enfermagem, que não era daqui, estava liderando um resgate de vida diante dos olhos de todos.
E dessa vez, não havia como apagar o que todos testemunharam. A sala de cirurgia foi preparada às pressas. O adolescente, agora entubado e monitorado, era levado na maca enquanto a mãe implorava do lado de fora. "Não deixem meu filho morrer, por favor." Dr. Álvaro entrou com a pressa de quem sabia que segundos poderiam custar uma vida. Mas mesmo com toda a sua experiência, havia algo que o deixava nervoso: o atraso, o descontrole inicial e, principalmente, a lembrança da cena que acabara de presenciar. Clara, sua subordinada, conduzindo tudo com firmeza. Quando os bisturis rasgaram o silêncio da sala, a tensão aumentou. O sangramento interno era grave. A artéria lesionada precisava ser reparada com urgência. "Pinça", pediu o médico. Clara antecipou o movimento antes mesmo de terminar a frase. "Com pressa", ordenou ele em seguida. Já estava em suas mãos. O residente observava boquiaberto. Era como se Clara estivesse lendo o pensamento do cirurgião. Sua precisão, calma e velocidade eram impressionantes. Mas então, um imprevisto. O monitor apitou em vermelho. A pressão do garoto despencava. Dr. Álvaro praguejou: "Ele vai entrar em colapso! Preciso de mais visão, rápido!" Clara, sem hesitar, moveu as mãos e abriu espaço no campo cirúrgico com habilidade. O sangue jorrava, mas ela não se deixou abalar. Olhou diretamente para Álvaro e disse com voz firme: "Doutor, a sutura não vai segurar se não estabilizarmos antes. A droga vasoativa agora, ou perdemos ele." Por um segundo, o cirurgião a encarou. Havia arrogância em seu olhar, mas também medo. E então, diante de todos na sala, ele cedeu. "Administrem a droga. Façam como ela disse." O anestesista confirmou, e segundos depois o monitor começou a subir lentamente. O coração voltou a responder. Dentro da sala, todos respiraram aliviados. O residente murmurou: "Ela acabou de salvar a cirurgia." O silêncio que se seguiu foi carregado de respeito. Álvaro continuou o procedimento, mas algo havia mudado. Seu tom, antes duro e autoritário, tornou-se colaborativo. "Clara, mantenha o campo. Isso, perfeito. Agora, pinça a curva. Obrigado." A operação seguiu até o último ponto de sutura. Quando o sangue foi contido e o jovem estabilizado, a sala de cirurgia explodiu em suspiros de alívio. O garoto tinha sobrevivido. E enquanto todos se olhavam, impressionados, "Doutor." Álvaro finalmente quebrou o silêncio dizendo algo que ninguém esperava ouvir. "Se não fosse você, ele não teria chance." "Obrigado, Clara." Ela apenas assentiu, mantendo o foco, mas por dentro, as lágrimas ameaçavam transbordar. Não pelo reconhecimento do médico, mas pela vida que tinha acabado de salvar. Do lado de fora, a mãe recebeu a notícia e caiu de joelhos, chorando de gratidão. O hospital inteiro murmurava sobre o acontecimento. Clara não era mais invisível. Quando as portas da sala de cirurgia se abriram, o ar do corredor pareceu parar. Enfermeiros, pacientes, familiares, todos que esperavam ansiosos se ergueram ao mesmo tempo. A mãe do garoto foi a primeira a correr em direção ao médico, mas antes que ele dissesse qualquer coisa, Clara apareceu, ainda de luvas, máscara abaixada e suor escorrendo pelo rosto. Ela estava exausta, mas seus olhos brilhavam com a força de quem sabia que havia cumprido sua missão. "Doutor." Álvaro pigarreou, tentando recuperar o tom de autoridade, mas a verdade escapou de seus lábios como um desabafo inevitável. "O menino está vivo, graças a ela." E apontou para Clara. O corredor inteiro caiu em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de choque. Ninguém esperava ouvir aquilo da boca do homem que sempre se colocara como intocável. A mãe, chorando, caiu de joelhos e segurou as mãos de Clara com força. "Como eu posso te agradecer? Você salvou meu filho. Você é um anjo, minha filha." Clara tentou sorrir, mas a emoção quase a derrubou. Não estava acostumada a ser vista, muito menos celebrada.
Atrás dela, alguns colegas que antes a olhavam de forma indiferente, agora cochichavam. Foi ela quem deu a ordem na emergência. Eu nunca vi alguém tão calma no meio do caos. E o doutor, obedecendo, inacreditável. Uma enfermeira mais jovem se aproximou emocionada. Clara, eu queria pedir desculpas. Eu já ri de você pelas costas. Já disse que você só servia para limpar sala. Eu estava errada. Muito errada. O pedido foi sincero. Mas a verdade é que não era só ela quem carregava a culpa. Muitos no hospital haviam alimentado aquela visão injusta. Agora, a cena diante de seus olhos os obrigava a repensar cada palavra dita. Enquanto isso, o celular de um visitante capturava discretamente a cena. Um vídeo curto mostrando a mãe abraçada à técnica, agradecendo em prantos. Poucas horas depois, aquele vídeo circularia nas redes sociais e mudaria a forma como muita gente via os profissionais invisíveis da saúde. Clara, sem saber, não tinha apenas salvado um paciente. Ela tinha aberto uma ferida no orgulho de alguns e acendido uma chama de esperança em muitos outros. No dia seguinte, o hospital já não parecia o mesmo. O corredor onde Clara costumava andar invisível agora se abria para ela como se fosse uma passagem de respeito. Enfermeiros, médicos e até pacientes acenavam com a cabeça. Alguns sussurravam seu nome, outros simplesmente sorriam em silêncio. Um grupo de residentes, aqueles que antes zombavam de sua simplicidade, estavam reunidos no café, assistindo repetidas vezes ao vídeo que havia caído nas redes sociais. Clara, de luvas ensanguentadas, abraçada à mãe do paciente. A legenda dizia: "A técnica que salvou onde o médico falhou." "Isso já tem mais de 50 mil visualizações", murmurou um deles incrédulo. "E o pior é que é verdade. Sem ela, o garoto não teria sobrevivido." A direção do hospital também não pôde ignorar. Reuniões às pressas foram convocadas. A imagem da instituição estava em jogo, mas não por um escândalo, e sim por um ato de heroísmo que eles não haviam previsto. "Precisamos reconhecer oficialmente", disse uma das diretoras com tom severo. "Não dá para apagar o que aconteceu. E se não nos posicionarmos, o hospital vai parecer ingrato." Enquanto isso, Clara tentava seguir sua rotina. Ainda limpava salas, ainda trocava curativos, ainda atendia chamados que ninguém queria fazer. Mas agora, cada gesto seu era acompanhado de olhares diferentes. Já não era a sombra nos cantos. Ela tinha se tornado a luz que atravessava o hospital inteiro. Numa das alas, uma paciente idosa segurou sua mão e sussurrou: "Minha filha é enfermeira também, mas nunca foi reconhecida. Hoje você representa todas nós." As palavras ecoaram em seu coração. Era como se, de repente, ela não carregasse apenas sua história, mas a de milhares de profissionais invisíveis que sustentavam a saúde todos os dias. E como se não bastasse, naquela manhã, o garoto que havia sobrevivido abriu os olhos. Sua primeira palavra, fraca mas clara, foi um sussurro: "Obrigado." Clara não resistiu. As lágrimas que havia segurado desde a cirurgia finalmente desceram. O hospital inteiro comentava. Não era apenas sobre salvar uma vida, era sobre provar que dignidade não depende de crachá, salário ou título. O silêncio que tomou conta do auditório parecia ter peso. Era como se o ar tivesse ficado denso, quase palpável. Os olhos de todos estavam fixos em Miguel, o faxineiro que até poucos minutos atrás era alvo de piadas, cochichos e olhares de desdém. A gerente Clara ainda estava de pé, com o dedo em riste, a respiração acelerada e o rosto ruborizado de raiva. Mas agora, em meio àquele clima de incredulidade, até ela parecia não saber exatamente o que dizer ou fazer. Miguel respirou fundo, suas mãos calejadas segurando com firmeza o microfone que alguém havia colocado em suas mãos. Ele não estava acostumado a ser o centro das atenções, muito menos diante de pessoas que, dia após dia, o ignoravam como se fosse invisível. O som de sua respiração foi captado pelo sistema de som, ecoando no espaço amplo.
As cadeiras estofadas do auditório rangiam levemente enquanto algumas pessoas mudavam de posição, desconfortáveis, como se buscassem uma explicação lógica para o que estavam presenciando. Começou Miguel, sua voz rouca pelo nervosismo, mas carregada de emoção. Eu sei que muitos aqui me veem apenas como o homem do balde e do rodo, aquele que passa despercebido nos corredores, que limpa o chão depois que vocês derrubam café, que recolhe o lixo das salas sem receber sequer um obrigado. Ele fez uma pausa, o olhar percorrendo cada rosto. Alguns desviaram os olhos constrangidos. Outros mantinham o olhar fixo, hipnotizados pela força inesperada de suas palavras. Mas o que vocês não sabem é que cada canto deste lugar também conta a minha história. Um burburinho correu pelo auditório. A gerente Clara balançou a cabeça em negação, como se tentasse retomar o controle. Isso é absurdo, interrompeu ela, a voz trêmula de raiva e nervosismo. Você é um funcionário terceirizado, Miguel. Nada mais do que isso. Não tente inventar histórias para se passar por algo que não é. Miguel não se abalou. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia que tinha voz. Que não estava ali apenas para servir, mas para ser ouvido. Eu não preciso inventar nada, Dona Clara. Sua voz se tornou mais firme, mais segura. Eu estava aqui quando esse prédio ainda nem existia. Quando era apenas um terreno vazio, coberto de mato e sonhos. Eu ajudei a erguer cada parede, a carregar cada saco de cimento, a alinhar cada tijolo. Sua voz embargou, mas ele não deixou que a emoção o derrubasse. Eu fui um dos primeiros trabalhadores desta empresa. E quando tudo ficou pronto, eu não recebi uma sala confortável nem um título bonito. Recebi um uniforme de faxineiro. E aceitei, porque precisava sustentar minha família. As palavras ecoaram como marteladas. Alguns funcionários mais antigos arregalaram os olhos reconhecendo em fragmentos de memória a presença de Miguel em momentos passados. Um segurança na porta murmurou para o colega. Eu lembro dele. Na inauguração, ele estava lá. Clara, por sua vez, sentiu um frio na espinha. Ela tentou rir, um riso forçado e nervoso. Isso não prova nada, insistiu. Qualquer um pode inventar que ajudou na construção. Onde estão as provas? Miguel, então, tirou do bolso uma pequena carteira gasta. Suas mãos tremiam, mas seus olhos brilhavam com uma firmeza rara. Ele abriu lentamente a carteira e retirou de dentro uma fotografia amarelada pelo tempo. Aproximou-se da primeira fileira de cadeiras e mostrou para os que estavam ali. A foto exibia um grupo de trabalhadores, cobertos de poeira, posando diante de uma parede recém-erguida. E entre eles, mais jovem, mais inconfundível, estava Miguel. Um suspiro coletivo tomou conta do auditório. Pessoas começaram a cochichar umas com as outras. Um dos diretores, sentado no centro da primeira fila, inclinou-se para a frente, tentando enxergar melhor a imagem. Eu me lembro dessa foto, murmurou ele. Eu estava aqui no primeiro dia da inauguração, e esse retrato foi colocado no mural de memória. Eu nunca teria ligado, mas é ele mesmo. É o Miguel. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Sua postura rígida começou a se desfazer. Por um instante, ela baixou o braço que ainda apontava para Miguel, como se sua própria autoridade tivesse sido arrancada. Mas não desistiu de manter a pose. Isso não significa nada, disse, a voz falhando. Você ainda é só um faxineiro. Miguel respirou fundo mais uma vez e com calma respondeu. Talvez eu seja, sim, só um faxineiro para alguns, mas para mim eu sou alguém que construiu parte deste lugar com as próprias mãos. E quer vocês queiram ou não, a minha história está escrita nas paredes que vocês cruzam todos os dias. O silêncio voltou a tomar conta, mas dessa vez não era o silêncio da indiferença. Era o silêncio do impacto, do reconhecimento, do desconforto diante de uma verdade impossível de ser negada.
A gerente Clara tentou recuperar o fôlego e a autoridade ao mesmo tempo. O batom vermelho parecia mais agressivo sob as luzes do auditório, mas a mão que segurava o microfone tremia. O público ainda encarava a fotografia amarelada, passando-a de mão em mão como se cada pupila precisasse reconhecer sem sombra de dúvida o rosto sujo de pó de cimento que agora, décadas depois, empunhava um rodo. "Basta de teatro", disparou a gerente tentando impor a voz. "Esse retrato pode muito bem ser uma coincidência. Miguel é um nome comum. E foto velha aceita qualquer interpretação." "Não aceita não", respondeu uma voz grave na plateia. O burburinho cessou num golpe. Porque eu estava lá quando esse clique foi feito. As cabeças viraram ao mesmo tempo, como se alguém tivesse comandado o movimento em coro. Era Jorge, o mestre de obras aposentado, convidado para a cerimônia dos 30 anos do prédio que aconteceria naquela tarde. Ele se levantou devagar, apoiando-se na bengala, e pediu licença para subir ao palco. A organização, atônita, abriu caminho. Quando chegou perto de Miguel, os olhos do velho marejaram. "Eu me lembro de você, menino. Você era o que chegava mais cedo, o primeiro a puxar a lona quando chovia, o último a ir embora. E o seu pai?" A voz falhou. "O seu pai nos fazia erguer parede como quem ergue futuro. Dizia, não é só prédio, é promessa." Um murmúrio emocionado percorreu as fileiras. A gerente Clara inclinou o corpo para frente, prestes a replicar. Mas o som de portas se abrindo cortou sua intenção. O diretor-presidente entrou acompanhado da assessoria jurídica e de 2 pessoas de comunicação com crachás pendendo no peito. O peso simbólico daquela chegada fez a sala inteira endireitar a postura. "Quero ver os documentos", disse o presidente, sem altura de voz, mas com um timbre que não pedia, determinava. Miguel estendeu a pasta de couro. A advogada folheou as páginas como quem lê a árvore genealógica de uma família antiga. Conferiu assinaturas, selos, notas fiscais e um contrato de cessão de equipamentos com rubrica que coincidia com a do pai de Miguel. "São autênticos", concluiu seco o jurídico. "E a foto confere com o acervo do memorial da empresa. Há um negativo desta imagem no arquivo histórico." A notícia espalhou-se como água em tecido seco, rápida, inevitável. O presidente pediu o microfone e por um instante ficou em silêncio, olhando para a plateia como quem revira gavetas invisíveis da própria memória. "Eu era recém-contratado quando seu pai estava aqui", disse, voltando-se a Miguel. Ele não negociava prazo com a dignidade dos trabalhadores. Se o piso não estava perfeito, refazia. Se a alvenaria cantava, ele escutava. Não à toa, esse prédio nunca precisou de reforma estrutural. A plateia sorriu com admiração, não pelo concreto, mas pelo que ele simbolizava. Decência misturada a cal e areia. A gerente Clara, acuada, fez um último movimento de defesa. Mesmo que isso tudo seja verdade, ainda assim o comportamento dele é inadequado. Ele me desrespeitou, interrompeu reuniões, trouxe papel velho para tumultuar. É indisciplina. Antes que alguém respondesse, um telão ao fundo acendeu, acionado pela equipe de comunicação. Clipes de câmera de segurança foram exibidos sem áudio. Cenas nítidas de Clara apontando o dedo no rosto de Miguel, invadindo a distância pessoal, seguido por risos de um pequeno grupo atrás dela. Em outra cena, Miguel abaixa a cabeça, recolhe silenciosamente os panos espalhados, enquanto a gerente o empurra de lado para passar. O salão respirou um ah mudo, daqueles que misturam vergonha e despertar. Indisciplina? De quem? Indagou o presidente, sem elevar o tom. Não precisava. O vídeo falava mais alto. A empresa tem um código de conduta e também tem memória. Clara abriu a boca, mas não encontrou palavras. O batom já não impunha nada. A autoridade, pensou Miguel num lampejo, é como piso encerado.
Quando não tem base, não sustenta nenhum salto alto. Jorge, o mestre de obras, aproximou-se de Miguel e pousou-lhe a mão no ombro. O gesto, simples e irreversível, fez muitos baixarem os olhos. Quem já tinha rido, engoliu seco. Quem nunca olhara, finalmente viu. O auditório inteiro compreendeu o que estava na frente deles. Não um faxineiro atrevido, mas um homem de legado. Senhor presidente, a advogada retomou, profissional. A base legal para reconhecer o vínculo histórico da família com a construção. E não obstante, para reparar a violação de dignidade sofrida pelo colaborador. A recomendação é dupla: medida corretiva e ação simbólica imediata. O presidente assentiu, girou o corpo para o público e respirou como quem assina algo com o ar. Vamos reparar, agora. E o auditório suspendeu a respiração. O presidente desceu do palco e caminhou até Miguel. Não era pressa, era propósito. Estendeu a mão com a solenidade que se reserva a um fundador, ou a quem merecia ter sido. Em nome da empresa, eu lhe peço desculpas. Pelos risos, pelos empurrões, pelas portas fechadas. Pelos anos em que a gente pisou no chão que você manteve brilhando sem perceber quem o lustrava. Miguel respirou fundo. Por um segundo, a lembrança do pai atravessou o auditório. Um homem de chapéu surrado, sorriso cansado, mãos de quem medem domingo pela largura dos calos. Ele correspondeu ao aperto sem triunfalismo. Eu não quero lugar de ninguém, respondeu, com a voz firme, mas mansa. Quero respeito para todos que fazem o que ninguém vê. E uma placa no saguão com o nome do meu pai, Joaquim. Assim, quem passar lembra que prédio bom começa com gente íntegra. O presidente sorriu. Não era um favor, era um acerto de contas com a história. A placa será feita. Hoje. E mais. A empresa institui, a partir deste ano, o Prêmio Joaquim de Dignidade no Trabalho, concedido a quem sustenta nosso cotidiano com excelência silenciosa. Além disso, Miguel, você assume o cargo de coordenador de manutenção e conservação, com autonomia para treinar, proteger e valorizar sua equipe. Ninguém, de hoje em diante, grita com quem cuida do chão que a gente pisa. O auditório explodiu em aplausos. Não aqueles protocolares, mas os que vêm da barriga, que doem de tão intensos. Alguns funcionários se levantaram. Outros choraram. Teve quem escondesse o rosto, com vergonha lembrada de alguma piada antiga. E então veio a parte difícil e necessária. A advogada passou uma pasta à gerente Clara. Dentro, uma suspensão imediata, abertura de processo disciplinar e convocação para treinamento obrigatório em liderança e respeito. Não havia humilhação, havia consequência. E consequência, às vezes, é a única linguagem que o poder acostumado a si mesmo entende. Clara engoliu seco. Quis dizer que era injusto, que ele havia provocado. Mas, no fundo, sabia. Sabia cada gargalhada, cada dedo em riste, cada vez que confundiu o cargo com caráter. Saiu do palco sem cena, quase aliviada por não haver plateia para a queda. A equipe de comunicação aproximou-se de Miguel. Queriam uma foto. Ele ajeitou o uniforme, alisou o bolso como quem dá polimento em memória e parou diante do rolo de fundo com o logo da empresa. Ao seu lado, Jorge, mestre de obras. Atrás, discretamente, um cavalete vazio esperando a placa de Joaquim. O clique foi suave, a imagem definitiva. Depois, na calmaria que sucede os temporais, Miguel atravessou o saguão como sempre atravessou, sem barulho. Só que agora, as pessoas saíam do caminho não por medo, mas por respeito. Um estagiário correu até ele. Seu Miguel, me desculpa. Eu já ri do senhor. Eu posso aprender com o senhor? Miguel pousou a mão no ombro do rapaz. Pode. E comece lembrando que ninguém é só nada. Nem você é só estagiário, nem eu só faxineiro. A gente é ponte.
e Ponte segura todo mundo em silêncio. Quando chegou ao hall principal, o presidente já tinha mandado trazer um bloco de granito escuro. Um artesão, chamado às pressas, desenhou com giz o contorno de letras que seriam talhadas ainda naquela tarde. Miguel tocou o granito como quem cumprimenta um velho amigo. Há pedras que são casa. Na saída, a luz da tarde caiu inclinada sobre o chão encerado. Por um instante, o reflexo desenhou um retângulo perfeito, parecendo um altar. Miguel sorriu. O chão que ele sempre tratou com reverência devolvia finalmente a cerimônia. Do lado de fora, o vento mexeu nos coqueiros. Ele olhou para o céu e falou baixinho, para quem sempre escutou: Pai, promessas cumpridas. Deu 2 passos, parou, voltou. Tirou do bolso um pano pequeno, o mesmo com que secava discretamente as bordas do balcão quando alguém derrubava café, e passou de leve no granito. Não por necessidade, por respeito ao rito. Quem honra, encerra. Se você estivesse nesse auditório, o que teria feito? Você pediria desculpas? Aplaudiria de pé? Ou contaria uma história de alguém invisível que mudou sua vida? Escreve aqui embaixo. Sua voz pode reparar outras memórias, como a de Miguel e Joaquim. E se esse roteiro te tocou, curte, compartilha e se inscreve. Toda semana a gente honra quem o mundo esqueceu de enxergar.